Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pretotec hoje especial do Dia da Mulher, dia 8 de março. E para falar com a gente hoje, uma convidada que eu não vou fazer muito suspense não, tá? Não vou fazer suspense porque ela é uma potência nas redes sociais, uma potência como mulher, como mãe, como atriz, comediante, humorista. Ela que está em todos os lugares e é uma honra muito grande receber você, Maíra Azevedo, mais conhecida também nas redes sociais como Te Amar. Uma honra imensa, um prazer enorme ter você aqui no Pretoteca. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Você não sabe como é importante para mim ocupar um espaço como esse ao lado de uma mulher tão admirável como você, que está o tempo todo aí ocupando os espaços, também nos representando cada vez que você aparece nesse espaço. Então você me representa também. Maravilha. Quero já começar conversando, já perguntar como foi todo esse início, né? Você que está em todos os lugares, né? Hoje a gente pode dizer que Maíra Azevedo é multiplataforma, está em todos os lugares, todas as mídias. Queria que você começasse contando sobre esse comecinho. Quem é Maíra Azevedo? Como Maíra Azevedo começou em tudo isso? Essa potência de mulher. Já no Dia das Mulheres a gente queria te conhecer mais. Bom, tudo começa quando eu decido me tornar uma pessoa da área de comunicação, né? Eu sou jornalista de formação e aí trabalhei muito tempo como assessora de imprensa, como repórter, até que as redes sociais me descobriram. E eu faço questão de dizer que foram as redes sociais que me descobriram, porque tudo começou muito sem querer. Eu até uso a música de Peninha para definir, tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. Quando eu começo a brincar e percebo que as pessoas param para ouvir o que eu estava falando, eu comecei a usar esse canal de comunicação como uma forma de humor, mas também de reflexão. Era ali que eu poderia, de fato, colocar as pautas que eu acreditava que eu defendia. Porque, enquanto repórter, eu era apenas uma operária que trabalhava a serviço de alguém, né? E nas redes sociais eu poderia criar o meu próprio canal exclusivo e dizer para as pessoas aquilo que eu queria, em especial para mulheres. E é fundamental que a gente fale sobre isso nesse dia de hoje. A maioria das pessoas que usam redes sociais são mulheres. Então, que a gente tenha mais pessoas criando conteúdos que falem da nossa realidade, que contem um pouco da nossa história. Então, Maíra Azevedo surge na área de comunicação por gostar muito de ler, por gostar muito de novela, de entretenimento, mas Te Amar surge de um chamado, inclusive meu, de perceber que tinham poucas pessoas com a cara parecida com a minha ocupando esses espaços na área de comunicação. Maíra, você falou sobre as redes sociais já, né? Como é que foi esse caminho para você? A gente vê hoje que muitas influenciadoras, né, principalmente influenciadoras negras que estão nas redes sociais, falam muito sobre as dificuldades, sobre como é complicado você aparecer ali, como o conteúdo de um entrega mais do que o de outro, né? E a gente vê que isso é um grande problema muito denunciado por influenciadoras negras hoje nas redes sociais. Como foi para você entrar nessa? Como é a entrega do que você faz? Como era antes? Como é agora? As redes sociais fazem com que você entre em um processo de disputa com você mesmo. Você precisa estar o tempo todo produzindo conteúdo, estar entregando para que você não seja esquecida. E aí, eu acabei de dizer que as mulheres são a maioria das pessoas que usam redes sociais, mas as pessoas que são mais consideradas pessoas influentes são homens, exatamente porque essas pessoas, né, os homens, continuam tendo mais incentivos das grandes marcas, dos grandes canais. Então, essas pessoas terminam produzindo conteúdos melhores. Inclusive, ainda tem muito homem produzindo conteúdo para mulheres, exatamente porque eles sabem que são as mulheres que estão em maior número nas redes sociais. Eu tenho a maior compreensão de que ainda eu tenho um número considerável nas redes, né? Eu tenho 1.400.000, mas ao mesmo tempo é muito pouco perto de algumas pessoas que são consideradas grandes nomes. Então, assim, entre pessoas pretas eu tenho um número de destaque, mas entre as pessoas não pretas é um número muito pequeno, exatamente porque a gente continua sendo muito excluído, a gente continua não entregando, a gente continua não engajando, sabe? E isso é feito exatamente para a gente desistir. As redes sociais é um pedacinho do que acontece na nossa vida real, no mundo offline também. E tanto no mundo online quanto no mundo offline, fazem de tudo para a gente desistir.
E hoje você posta muito também sobre a sua vida, né? Sobre a sua vivência nas redes sociais. Tem vídeos mais recentes seus, né? Eu sempre acompanho, mas vi uns mais recentes, um inclusive que viralizou muito, né? Você falando sobre a maternidade, mas a maternidade já de uma mãe de um adolescente, né? De um adolescente negro. E aí você vai fazendo, entrou naquela trend, né? Que já tá bem famosa no Instagram, para fazer basicamente uma denúncia, né, do que é ser uma mãe de um adolescente negro, das dificuldades que acontecem. E esse vídeo bombou, como muitos seus bombam também, mas esse em específico foi um vídeo recente que bombou bastante. E já nesse Dia da Mulher é uma outra faceta de Maíra também, essa faceta de Maíra mãe. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente já recebeu gente aqui no Pretoteca falando sobre medos, anseios, inseguranças, por exemplo, de hoje trazer uma criança preta para o mundo, né, justamente por conta de tanto preconceito, de tanto racismo. Queria saber como você faz essa conexão da sua vivência com os seus vídeos nas redes sociais e o que você quer trazer mesmo de impacto daquilo que você fala, daquilo que você traz da sua própria vivência. E também falando sobre, claro, esse papel de mãe e de quais foram as dificuldades que você teve, que você enfrenta até hoje na criação dos seus filhos. Bom, a primeira coisa que eu falo, maternar é viver com medo, tá? Maternar é viver com medo. O medo passa a ser a sua companhia constante. E quando você é mãe de crianças pretas, esse medo é redobrado. É redobrado porque a gente vive numa sociedade racista, né? Não é vitimismo, não é mimimi, porque inclusive quando a gente está falando das nossas dores, a gente ainda precisa estar explicando que a gente não está se vitimizando, porque essa é uma das formas de desqualificar nossas dores, é quando tentam dizer que elas não são válidas, né? Querem dizer pra gente até a dor que a gente deve sentir ou não. E aí, Lari, quando eu fiz esse vídeo, era para entrar na trend, mas foi assim que eu me tornei uma pessoa nas redes sociais. Foi sempre utilizando as redes sociais para falar de coisas reais da minha vida. O que eu falo nesse vídeo é uma conversa que eu já tive com meu filho real. Meu filho tem 15 anos e é um menino preto, e eu digo para ele, assim, você tem que saber como se comportar, como você vai saber, tem brincadeiras que seus colegas de escola vão fazer que não vai dar para você participar. Eu já disse para ele, não brinque de correr na rua. Não dá para você brincar de correr na rua. As chances de você ser confundido com bandido, infelizmente, existem. E isso daí não é algo que eu estou falando porque eu acho, não. É algo que é comprovado cientificamente. A gente viu recentemente um rapaz que foi vítima de uma tentativa de homicídio e quando ele chamou a polícia, ele saiu algemado e o cara que atentou contra a vida dele ficou conversando com a polícia. Então, assim, são coisas que acontecem constantemente. Um outro dado foi um rapaz que chegava em casa, no seu condomínio, um condomínio de classe, e um outro morador simplesmente achou que ele poderia ser um bandido e matou. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, eu preciso conversar com meu filho sobre esses dados, porque eles são reais. E eles perseguem a gente. E aí eu posso te dizer que quando você é uma mulher preta e que está maternando, e é maternar não só nossos filhos, porque a gente materna também nossos sobrinhos, os vizinhos, os filhos dos nossos filhos. Mulheres pretas estão sempre cuidando de alguém. Essa é a verdade. É a gente viver o tempo todo nesse estado de alerta, pensando em tecnologias para assegurar a vida da gente e dos nossos. E quando eu falo da gente, é porque cada vez que um menino desse vai embora, uma mulher preta adoece também. A gente também morre um pouquinho. Então a gente está sempre entendendo formas de se reinventar, de assegurar realmente que a gente possa seguir em frente, de ter o direito ao dia seguinte, que é o que eu mais digo para meu filho. Eu digo, pode parecer que eu estou te paudando, mas eu estou mostrando para você medidas seguras e eficientes de você sobreviver. E Maíra, você já... Como é o retorno das pessoas que acompanham esses seus vídeos, né? Você trata de assuntos muito sensíveis, de uma forma, às vezes, um pouco mais leve, né? Eu acho que talvez seja uma estratégia sua fazer assim. E como que é o retorno das pessoas, né? Porque a gente vê... Eu abri ali pouco, né? Abri para ver alguns comentários, né? E muita gente falando, olha, isso já aconteceu comigo, olha, eu também falo isso, faço isso. Muita gente
se colocando ali na sua situação, né? Queria saber como que é o retorno de você realmente trazer esses assuntos sensíveis e da forma como você traz, né? Da forma como você usa. Numa trend do Instagram, trazendo um pouco de humor, trazendo aquela coisa para a pessoa pegar ali na nuance o que você está dizendo. Como é o retorno das pessoas? Bom, eu tenho dois tipos de retorno, né? E graças a Deus, a maior parte são de pessoas me agradecendo, de pessoas dizendo que depois de um vídeo meu conseguiu sair de uma relação abusiva, que conseguiu chamar o filho para conversar. Para mim foi muito importante, porque uma mãe mandou uma mensagem para mim desse vídeo, dizendo assim, ó, eu peguei o seu vídeo, dei para meu filho assistir e disse para ele, você tá vendo que não sou só eu que faço isso com você? E aí ela me mandou essa mensagem dizendo que ela precisou mostrar o filho, porque o filho achava que era exagero, porque adolescente, às vezes, não tem noção do tamanho da gravidade, né, das coisas que estão ao seu redor. Mas também é importante dizer que, como um corpo preto nas redes sociais, eu também recebo muitos ataques. E, às vezes, ataques apenas porque estou fazendo alertas sobre essa forma programada de exterminar corpos pretos. E esses extermínios são offline e online. Porque vão tentar de tudo para derrubar quem está falando, para quem está denunciando. Então, também recebo muito ataque. E o ataque, o hater ao corpo preto, não é só aquele hater discordando do que você falou. É tentando te eliminar, é tentando te açoitar por meio da rede social. Mas eu sempre digo que o que me mantém firme e forte são as pessoas que vão lá, que se conectam comigo através da minha existência, porque cada vídeo meu está falando um pouquinho de algo que eu vivi, de algo que eu vivo, de algo que eu passo todos os dias. Então eu me conecto muito porque eu percebo que tem muitas mulheres que se identificam com o que eu falo, e eu falo muitas mulheres, fiz questão de falar mulheres, porque a maioria das pessoas que reagem aos meus conteúdos são mulheres em idades parecidas com a minha, entre 35 anos e 45 anos, que é a maior parte das mulheres que consomem o conteúdo que eu produzo. Maravilha. Você falou uma frase agora há pouco, dizendo que as mulheres pretas estão sempre cuidando de alguém, né? E essa é uma frase que ela pode parecer estranha para muitas pessoas, né? Que não tem essa vivência, que não cresceu num lar de família negra, não teve essa vivência mesmo, pode parecer estranha, mas ela é muito real e me fez lembrar de coisas até mesmo da minha vida, da minha mãe, das minhas irmãs. Eu tenho irmãs mais velhas, ela era aquela coisa, né? Desde criança você já cuida de outra criança, né? Porque a minha irmã cuidou de mim, que eu cuidei da outra irmã, que a outra irmã cuida da prima mais nova, e assim a gente vai vivendo, a gente vira adulta muito rápido. Né? Principalmente mulheres negras, né? A mulher negra sempre tem esse papel de cuidado. E você falou, você fez um vídeo também, acho que há pouco tempo, falando sobre essa questão da mulher se cuidar, né? Da mulher olhar para ela mesma. Acho que foi só um comentário, na verdade, que você estava falando sobre a parte da comida, né? Eu quero o melhor para mim. Que é é algo isso. muito real, inclusive, para mulheres pretas. E aí, eu vou sempre falar de mulheres pretas, porque, assim, ó, a gente precisa sempre analisar as coisas a partir da interseccionalidade. Eu vou estar sempre falando de mulheres negras, porque eu sou uma mulher e eu sou uma pessoa preta. Então, todas as minhas análises são feitas a partir desse viés, a partir do viés de raça, a partir do viés de gênero, a partir do viés de classe. Então, assim, e eu não posso desconectar isso, porque é quem me forma, é quem faz ser quem eu sou, e é o que faz eu ter essa compreensão. Mulheres pretas são educadas para sempre servir e sempre oferecer o melhor para outra pessoa. A gente é educada para aceitar qualquer coisa. E é por isso que a gente fala muito de solidão da mulher negra, a gente fala muito sobre esse espaço solitário de ser sozinha. Eu comecei falando com você, Larissa, de muitas vezes ser uma das poucas pessoas a estar nesse lugar, e que isso também é um lugar de solidão, de adoecimento, porque a gente sabe das coisas subjetivas que acontecem e a gente não tem uma outra pessoa parecida com a gente para a gente olhar e dizer: você percebeu também? Porque ainda que tenha uma outra mulher, se não for uma mulher preta, talvez ela não pegue aquela subjetividade de raça. Se for só um homem preto, ele não pega a subjetividade de gênero. Então tem esse lugar da solidão também. Nós, mulheres pretas, muitas vezes estamos sozinhas. Porque até mesmo quando a gente acende, às vezes só tem a gente. Então, assim, isso mexe muito comigo, porque eu me peguei pensando, esse vídeo que você está falando aí foi um comentário que eu fiz sobre mim mesmo, que eu estava em casa,
E eu fui preparar o almoço e eu falei, eu vou fazer uma comida pouca porque tem uma comida na geladeira. Aí eu como o que tá na geladeira e deixo a comida fresca para meus filhos. E aí aquilo bateu assim em mim, por que eu tenho que comer a comida que tá na geladeira, que não era a comida que eu queria comer? Mas eu tô sempre pensando em oferecer o melhor para alguém, sabe? E esquecendo de mim. Eu, por muito tempo, me esqueci de me priorizar, porque eu não fui educada para me ver como prioridade, nem minha mesmo, nem de ninguém. A gente vai normalizando não ser prioridade. Entendi. Muito forte mesmo, essa fala que você diz, porque assim, isso são muitas pessoas que passam pela mesma situação e às vezes elas não encontram necessariamente a raiz do problema, né? É difícil você encontrar de onde vem isso, a raiz disso, né? De você sempre estar nessa posição de eu preciso cuidar e você não olha para você mesma, né? A gente sabe no final das contas de onde vem essa raiz, né? Como sociedade, a gente sabe. Mas cada um tem também a sua história, né? A sua vivência de criação, de sua família, enfim. Você falou também sobre uma coisa, sobre a cobrança de você estar num lugar, às vezes muito solitário. Você hoje realmente muito grande nas redes sociais, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E eu queria saber justamente sobre isso. Muitas coisas acontecem, muitos casos de racismo dia após dia. A gente sabe, como jornalistas também, a gente noticia dia após dia. E Maíra, essa procura por você de quero saber o que Maíra tem a dizer. Maíra tem que se posicionar, Maíra tem que falar. E são casos assim que a gente noticia no noticiário mesmo, mas tem muitas coisas também de redes sociais, por exemplo, de reality show. As pessoas te cobram muito para que você fale, para que você diga algo sobre o que está acontecendo? Muito, muito. E é muito importante falar sobre isso, porque assim, quando eu comecei nas redes, eu me sentia na obrigação de comentar sobre tudo, exatamente por conta dessa ideia de que eu tenho sempre que servir, inclusive com o meu conhecimento, com a minha opinião. Eu tenho que servir, eu tenho que dar a minha opinião. Eu preciso dizer o que eu penso. E aí eu estava deixando de, inclusive, muitas vezes fazer coisas que eu queria fazer. E tem 2 episódios que aconteceram comigo que me marcaram muito, que teve um caso de uma festa que a dona da festa foi acusada de racismo porque colocaram mulheres, né, vestidas de baiana para fazer foto e abanava as pessoas, os convidados. E eu não tinha sido convidada para a festa, eu não estava na festa. E nesse dia tinha faltado energia elétrica na minha casa. Eu estava tentando não perder as minhas compras dentro da geladeira, procurando alguma coisa para armazenar o mercado que eu tinha feito, colocando as coisas. E aí, depois que eu consegui resolver tudo, que eu estava sozinha com meu filho, ainda não tinha minha filha menor, que eu consegui pegar o telefone e acessar, eu estava sendo execrada porque eu não tinha nada na minha opinião. E nesse dia, eu só não dei a minha opinião porque eu estava tentando não perder as compras que eu tinha feito. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu não estava naquele espaço. Mas eu fui atacada como se tivesse sido eu a pessoa que tivesse promovido aquela situação infeliz. E isso daí a gente percebe que não tem só uma cobrança da minha opinião. Tem também ali a necessidade de açoitar, de depreciar, de fazer com que aquela pessoa se sinta mal. Porque você fez questão de falar aí que eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Como eu falei, né, o racismo ele quer eliminar a gente do mundo online e do mundo offline. Para algumas pessoas é um absurdo uma mulher como eu ter mais de 1 milhão de seguidores. Não é o normal, não é o esperado. Eu tenho que estar ali apenas para servir. Eu não posso ser a produtora de conteúdo, eu não posso ser a pessoa. Então, assim, vão tentar me depreciar até me exterminar e até eu não querer falar mais. Então, essa cobrança aí não é só a cobrança porque de fato quer saber o que eu penso, não. Vamos tentar adoecer ela. Nem sempre é pensado dessa forma, é dito dessa forma, melhor dizendo. Nem sempre é dito dessa forma. Mas é arquitetado mesmo para a gente ir ali adoecendo. Quantas pessoas preferem sair e dizer, eu não quero mais falar sobre isso? Em uma outra situação, foi que eu estava tomando conta da minha filha menor, e aí teve uma ação aqui da Polícia Militar da Bahia, e eu também não tinha me pronunciado, porque eu também não tinha visto. E também, mais uma vez, fui atacada. Então, assim, com esses 2 episódios serviram para eu entender que eu não vou dar conta de tudo. E eu não posso falar sobre tudo, porque isso é desumano. E essa daí é mais uma das facetas do racismo. Tirar a nossa humanidade. Eu não vou conseguir falar sobre tudo. E às vezes tem algo que é muito cruel, que é
tem algumas ações perversas, violentas de racismo que me atravessa, que mexe comigo diretamente, porque é um corpo parecido com o meu, é um corpo parecido com o do meu filho, sabe? Então, às vezes, eu não quero falar porque aquilo também está me doendo, aquilo está mexendo comigo. E aí tem uma situação que eu acho que a gente precisa repensar, é que a gente termina cobrando para as pessoas que são vítimas de situações como essa se pronunciem, quando a gente deveria cobrar, na verdade, de quem é o algoz. A gente cobra de possíveis vítimas, porque o que acontece com uma situação de racismo, uma situação de machismo, pode acontecer comigo. Eu tenho que cobrar de quem possa ser o possível algoz, não de quem é a possível vítima. É isso, você trouxe essa reflexão muito importante, porque eu já ouvi também uma vez uma pessoa dizendo, o racismo foram vocês que criaram, então vocês que se virem. Brancos que se virem, vocês que criaram isso. Então, vocês que se resolvam, vocês que têm que resolver esse problema. E traz muito disso do que você falou também. Você cobra muito a vítima para falar sobre a situação, quando, na verdade, o letramento racial tá aí, gente, para todo mundo. Isso é a coisa que a gente fala muitas vezes aqui também no Pretoteca. O letramento racial é para branco, é para preto, é para todo mundo. É para homem, é para mulher, é para todas as classes, né? A gente precisa ficar muito atento sobre isso. Ainda nessa pauta, Maíra, a gente deu uma pincelada nisso até no começo, sobre as redes sociais, o Instagram, mas eu queria trazer essa questão da Alia Afrontosa, ela que também eu acompanho muito nas redes sociais. E Adoro ela. Eu adoro também. E esses últimos vídeos que ela fez uma coisa muito interessante, né? Que ela colocou fotos de mulheres brancas, influencers, né? Brancas, para falar sobre assuntos, né? Enfim, qualquer assunto, mas ela colocou ali as mulheres. E ela falou assim: eu quero ver se o algoritmo das redes sociais vai entregar mais o meu conteúdo, porque estão aparecendo mulheres brancas ali, e não necessariamente o meu rosto, a minha cara, né? E eu falei, caramba, é uma coisa de se pensar realmente, né? E queria saber se você já teve essa percepção sobre a questão da entrega de conteúdo nas redes sociais, se há essa diferença, se você já percebeu essa diferença até com você sobre a entrega de conteúdo de mulheres brancas e de mulheres pretas. Total. Total. Eu posso te dizer que, inclusive, pessoas, né? É completamente diferente, inclusive, a forma como elas são reconhecidas, como o alcance que tem, o engajamento que tem. E ainda vou te falar uma coisa que ainda é muito mais cruel. As pessoas adoram engajar pessoas pretas em momento de dor. Se você falar que você está sofrendo, que você passou por uma situação difícil, o engajamento é enorme. Mas se você posta uma foto só sendo feliz, as pessoas se assustam. Parece que nosso lugar não pode estar associado à felicidade. A gente não tem direito à conquista. Sabe, isso é muito cruel. Quando a gente está ali falando de dores, todo mundo quer ouvir, porque parece que tem meio que um, um apego com escárnio, sabe? Que é aquela necessidade de, ele está sofrendo. Esse é o lugar do sofrimento. Mas quando é uma foto vivendo, curtindo uma praia, estando em um lugar legal, o algoritmo não entrega. Só que a gente não pode esquecer que o algoritmo é feito por pessoas. E é como se dissesse que aquele lugar não é o da gente. Que a gente não precisa ser feliz. E parece que assim, a felicidade, o corpo bonito, a alegria, o lifestyle está associado à imagem de pessoas brancas. Sabe? Lia Afrontosa é uma mulher que produz um conteúdo maravilhoso, sabe? Que está sempre falando de assuntos super importantes. E eu acho um absurdo ela não ter ainda tanta notoriedade, não ter ainda tantos seguidores. Porque é exatamente nesse lugar, é aquilo que eu estava falando, a necessidade de tentar eliminar a gente do mundo online e do mundo offline. Porque parece que é para ela desistir de produzir esse conteúdo. Ninguém está consumindo, então a gente vai. Eu vou parar de fazer. Só que o que eu acho mais bacana é que ela é afrontosa mesmo e ela segue ali ocupando esses espaços. Então, assim, a gente precisa entender que o algoritmo não é uma entidade que ninguém sabe quem é. O algoritmo é feito por pessoas. E é uma decisão. Sabe, eu sempre convoco para reflexão. Você, pessoa que está ouvindo, que está assistindo, quantas pessoas pretas você consome? Quantas pessoas pretas aparecem no seu feed? Quantas pessoas não brancas, sabe? Quantas pessoas indígenas aparecem no seu feed? Quantas pessoas trans? Quantas pessoas com deficiência?
Porque senão a gente fica consumindo as mesmas pessoas de sempre. E vai esquecendo, porque eu tenho dito isso há um tempo. A diversidade saiu da moda. Está todo mundo voltando a seguir o mesmo padrão. Que a gente fique atenta e atento a isso aí. Porque senão a gente vai cair naquele mesmo lugar onde outros corpos não são vistos, são esquecidos, são apagados, são invisibilizados. É verdade, é verdade. A gente precisa realmente trazer tudo isso à tona, né? E você disse uma coisa muito importante. Parece que está saindo de moda, né? Veio um boom e aí as pessoas falam assim, não, vamos colocar diversidade, vamos colocar mais gente preta, vamos colocar, mas a gente sempre esquece também, é uma coisa que a gente trata muito também na Band News FM sobre a diferença de diversidade e inclusão. Não adianta nada você querer criar um ambiente diverso se você não cria um ambiente inclusivo, né? Então não adianta nada e isso acho que é um reflexo também que a gente vê nas redes sociais, né? Queria falar sobre outro tema, Maíra, ainda também nesse Dia da Mulher, você também fez um vídeo nessa trend de versus, o que é uma coisa de fato versus o que as pessoas acham sobre ela, sobre a questão de pensões alimentícias, de mulher, de mãe solo ali, aquela cutucada ali no Instagram que a gente acha maravilhoso e quando a gente olha ali nos comentários das redes sociais, muitas pessoas também, né, é absurdo, é absurdo como tem tanta gente passando pela mesma situação. E é sempre esse tema é impressionante. Ele tem uma resposta unânime. Parece que quase toda mulher solo, sei lá a porcentagem, mas deve ser muito alta, mães solos passando por essa dificuldade. E queria que você falasse sobre isso, Maíra. Como que você recebe esses comentários, esses retornos das mulheres, né? Porque é um assunto sensível e é um assunto, inclusive, esse que está ali dentro do universo mulher, seja ela qual for, né? Pois é, e aí é como eu te disse logo no início da nossa conversa, que a minha ideia é utilizar minhas redes sociais para falar de assuntos que muita gente quer falar, mas que muitas vezes não tem esse espaço. Então, assim, quando eu vou lá e falo sobre as mulheres que estão criando seus filhos e tendo questões com o pagamento da pensão, eu não estou falando de mim. Também estou falando de mim, mas eu estou falando de várias outras mulheres que às vezes não tem esse mesmo. É aquele desabafo que a gente vai rir, mas vai se identificar. E eu sempre falo: o humor nos conecta. Faz a gente entender, poxa, ela está falando de mim. E dá também uma sensação de alívio que é: ai, isso não acontece só comigo. Porque muitas vezes a gente tem uma sensação de fracasso quando a gente acha que aquela situação acontece apenas com a gente. Quando a gente se identifica com outras mulheres, então a gente vai percebendo que o comportamento equivocado não é o nosso, e sim daquela outra pessoa que não cumpre com as suas responsabilidades, a gente faz entender, opa, então realmente o erro não é meu, o erro é desse cara que não paga a pensão. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque é tão cruel isso, né? Que muitas vezes tem gente que se sente confortável de julgar a mulher pelo cara que ela escolheu para ser o pai do seu filho. Sabe, como que se o homem fosse chegar e dizer assim, a gente vai ter um filho, mas eu vou ser super irresponsável a partir de agora. Nenhum homem avisa, nenhum homem diz. E é sempre uma forma de nos responsabilizar, inclusive pelo erro do outro. Então, quando eu faço uma trend dessa, é exatamente para a gente rir da nossa desgraça, mas também para a gente ter essa sensação, calma, você não está sozinha. Porque o que eu vejo, e se você for lá ver nos comentários, o que tem de troca de afeto também, de mulheres dizendo assim, faça isso aqui, eu tenho essa dica para te dar. Porque uma mulher consegue entender uma outra mulher. Então, ali também se torna um espaço de fortalecimento. É uma forma de dizer, minha amiga, calma, você não está sozinha, eu estou aqui. Aí você tinha me perguntado antes sobre esse retorno. Eu recebo, nesse vídeo eu recebi de uma pessoa assim, eu estava muito na dúvida se eu ia colocar o pai de minha filha na justiça, porque é cansativo, mas parece que seu vídeo foi um chamado para eu cair na real e entender que eu preciso fazer isso. Então, assim, é uma forma também da gente educar, porque é muito constrangedor você precisar lembrar ao homem que ele tem que pagar o que é a obrigação dele. Não, e ainda escutar que a mulher está vivendo no luxo por causa de 300, 400 reais em muitos casos, né? A gente vê muito Eu até esse brinquei, né, que a gente relato. compra carros, mansões, joias, com esse Exato. dinheiro eu cheguei até a brincar, e que muitas vezes não dá para nada. E ainda tem uma coisa que é pior, que é você ver seu filho sofrendo dentro de casa,
no aguardo, na ansiedade, porque tem muitos homens que depois que paga a pensão, acham que não precisa mais dar conta da questão afetiva, sabe? Então, assim, aí aquela criança é abandonada e a mãe ainda sofre com isso. São as mulheres que muitas vezes perdem a sua vida, elas sobrevivem, porque estão ali cuidando dos filhos, mas não tem mais o direito a viver, não tem mais autonomia de ir para um lugar, porque ela tem que estar à disposição daquela criança, porque ela não tem outra pessoa para cuidar do filho. E aí a rede de apoio dessa mulher vai ser quem? Uma outra mulher. Que é aquilo que você estava falando das suas irmãs, da sua família, de que uma vai cuidando da outra. Às vezes, quem vai fortalecer aquela mulher para ela poder voltar a viver vai ser uma outra mulher, sabe? É verdade, é verdade. E queria saber, você já teve portas fechadas por causa desses assuntos que você trata, né? Você traz assuntos muito sensíveis. E a gente teve, inclusive aqui no Pretoteca, a Bia Ferreira, uma cantora excelentíssima, e ela falou sobre isso Conheço, que Bia. e ela disse assim, olha, tem momentos que as pessoas não me chamam para shows, não me chamam para festivais, porque falam, ah, essa menina é muito política. Ah, mas fala, sabe, não dá para tocar a música falando sobre nada ali, só pra gente dançar e curtir. E o mesmo eu pergunto para você, se portas já se fecharam, porque por mais que você traga um humor, né, é um tipo de humor educativo, é um tipo de humor de denúncia, é humor, né? Mas ele tem um ensinamento por trás disso, ele tem uma cutucada ali para várias questões. Queria saber se portas já se fecharam para você por causa disso. Se uma porta se fechou para mim é porque naquele lugar eu não deveria estar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Eu não quero estar em algum lugar que não me caiba. Eu não quero estar em um lugar que não tenha condições de ter uma mulher como eu. Eu não quero mais me sentir uma pessoa presa. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu já perdi, sim, oportunidades de trabalho, mas por conta de ser essa pessoa que eu sou, por conta de minhas posições políticas, por conta de falar das coisas que eu falo, mas eu te digo e te digo aqui, ó, livre, leve e solta, que para mim foi um grande bálsamo. Eu não quero estar em nenhum lugar que tente me poudar. Isso é muito doloroso. É o que fazem com a gente. E se eu vou precisar me calar para entrar, eu não quero estar. Então, assim, hoje em dia, se alguma porta se fechou para mim, eu já nem sei mais. Porque eu já nem procuro entrar em lugares que eu acho que o meu corpo completo e as minhas ideias completas possam estar por completo. Maravilha. A gente entrou nessa parte do humor, né, Maíra, e a gente vê que o humor ele tem várias facetas também, e por muito tempo, por muitos anos, e ainda hoje, é usado também como uma ferramenta a favor, né, do preconceito, disseminando mais preconceito ainda, né? Aquela coisa, ah, é engraçado, é só uma Sim. brincadeira, é só uma piada, eu não tô, né? A gente teve polêmicas recentes sobre isso, mas ver como você trata o humor, como você traz isso, é uma maneira muito diferente, é uma contramão que tem muitas pessoas fazendo essa contramão mesmo, né? E queria saber como você enxerga o humor hoje sendo usado como uma ferramenta de combate a preconceitos, ao racismo, à gordofobia, ao machismo. Como você enxerga o humor hoje? Eu acho que o humor é uma ferramenta potente, um instrumento poderoso de reflexão. Quem usa o humor para continuar propagando a opressão, para mim não é humorista. Para mim é só uma pessoa perversa. É alguém que eu não quero ter perto de mim. Eu não consigo rir disso. Agora, quando você pega o humor para transformar, sabe? Provocar nas pessoas a autoestima, fazer a gente rir de situações, mas que a gente conseguiu superar. É você rir de quem oprime, ou melhor, de quem não pode mais oprimir, sabe? Porque não adianta mais tentar rir do meu cabelo crespo. Eu acho ele lindo. Então, deixa de ser engraçado. A pessoa não vai conseguir mais espinzear, não vai mais conseguir fazer o escárnio. Então, eu ri de quem tenta me ridicularizar, para mim é a grande sacada, sabe? Se for para continuar oprimindo, isso para mim não é humor, não é piada, é só opressão que as pessoas querem disfarçar, colocando risos para poder fazer de conta que é piada, mas na verdade está ajudando a matar alguém.
Sim, sim. Vamos agora para Te Amar, Maíra Azevedo, atriz, né? Queria falar um pouquinho sobre essas participações que você teve em grandes produções audiovisuais, ganhou destaque no filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos. Fala um pouquinho como foi participar desse filme, com tanta gente grande ali que a gente adora, Thaís Araújo, Nossa, Jorge, não, seu Jorge, gente, seu sou Jorge, muito fã também. Então, assim, como é que foi participar? Emicida, Emicida esse filme é muito também, foda. maravilhoso. Indira, Alda Anunciação, Sofia Baulac, Cobrinha. Então, Lázaro que me convidou, a gente estava jantando, ele fez, quero que você participe do filme. E eu, inclusive, fiquei tipo, um pouco encabulada, né? Meu Deus do céu, será? E para mim foi uma experiência incrível, porque eu estava ali. Eu tenho poucas cenas, tá, no filme, mas para mim foi uma experiência incrível, porque eu estava do lado de grandes talentos, né? De grandes artistas. E é muito importante você poder ter a chance de contracenar com pessoas que você celebra, que você admira. Então, para mim, foi um grande presente. É a melhor forma que eu tenho para definir, de ter vivido essa experiência. A gente falava sobre o filme e queria saber como você concilia, Maíra, toda essa agenda, né? São várias coisas, você está em todos os lugares, né? Como você administra isso, né? Como você se vira ali em todos esses cantos e quais são aí os planos para o futuro? A gente vai ver mais Maíra aí em filme, mais para frente, como é que são os planos aí? Bom, como é que eu concilio tudo isso? Eu sempre digo que eu concilio tudo isso porque eu não concilio. Sempre tem alguma coisa que termina não acontecendo, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio formado por outras mulheres que me possibilita pegar um trabalho atrás do outro, sabe? Então, assim, eu vou fazendo as coisas exatamente como a maioria das mulheres. Isso não é um privilégio meu. Eu tenho certeza que você acumula muito trabalho, você acumula vários. Ela só trabalha na rua. Impossível. Porque até a mulher que tem alguém que trabalha na casa dela, ela precisa deixar tudo organizado. É ela que vai dar os nortes de como a casa vai funcionar. A gente sempre tem uma outra tarefa para cumprir. Em especial, mulheres pretas. A gente sempre tem alguém para colaborar, a gente sempre tem alguém para fortalecer. A gente nunca cuida apenas da gente. Então, assim, eu consigo dar conta exatamente porque fazer várias coisas ao mesmo tempo é algo que nos move, sabe? É algo que já foi naturalizado para as mulheres. Mulheres, historicamente, acumulam funções, sabe? Então, assim, eu fui acumulando e fazendo várias coisas porque eu entendi que esse era o normal. Foi só depois de um tempo que eu fui percebendo que muitas vezes aquilo poderia ser adoecedor. Foi quando eu caí na real e entendi, eu preciso agora aprender a separar um tempo para mim, um tempo para meus filhos, um tempo para meu marido, um tempo para ninguém, que é só meu, que aqui daqui eu não quero trabalho, eu não quero nada. E esse é um grande privilégio, inclusive, poder dizer assim, agora eu vou poder organizar a minha vida por tempo, né, por dedicação. Mas meu trabalho é muito importante para mim. E sim, vocês vão me ver em mais projetos, né? Esse ano de 2024 vão ser várias coisas lançadas. Acabou de lançar agora um desenho infantil das Aventuras de Ami no canal Futura, todo dia às 7h45 da manhã. Pode assistir, que eu tô lá fazendo Dora. A gente vai ter uma série, vai, na verdade, são 3 séries, vai ter filme, vai ter muita coisa. E eu espero continuar fazendo isso porque eu descobri um amor muito grande em atuar. Porque é quando você empresta também o seu corpo para que outras pessoas possam falar. Cada personagem que eu vivo é uma nova mulher que brota dentro de mim. Maravilha. E hoje você ainda tem algo que você queria fazer e você ainda vai fazer, né? Porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente mentaliza, a gente vai fazer. Tem alguma outra grande coisa que Maíra Azevedo ainda vai se aventurar? Eu quero muito fazer um livro infantil falando um pouco da história da pequena Maíra. É... Aí tá aí uma coisa que mexe comigo, até me emocionei. Eu quero fazer um livro falando do quanto que a gente demora para despertar sobre o poder que a gente tem. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu adoro contar histórias para minha filha. E uma das coisas que eu acho mais bonitinho é eu contar para ela que ela é uma princesa, que ela não pode ter dúvida disso. Porque eu só descobri que eu deveria ser tratada como uma princesa quando eu já era a rainha do meu próprio reino. Eu passei a maior parte de minha vida sendo o meu próprio príncipe encantado.
Eu nunca tive a chance de esperar um príncipe encantado porque eu não aprendi nas histórias que eu tinha o direito, né, de ser salva do castelo, de que alguém iria enfrentar um exército por mim. Eu tive que ser o meu próprio exército, eu tive que ser o meu próprio príncipe, eu tive que ser o meu próprio castelo. E hoje eu quero contar essa história para minha filha, mostrando para ela que é muito bom ser o seu próprio príncipe encantado, seu próprio castelo, mas que a gente também merece ser bem cuidada, ser bem tratada, e de que isso não é algo que só um grupo de mulheres merecem. Eu quero que minha filha saiba e que outras crianças parecidas comigo e com ela, que a gente merece tudo de melhor que há nessa vida. E sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai ver, eu tenho certeza que mais em breve a gente vai poder conversar aí sobre esse livro, viu? Vou esperar, vou aguardar com muita ansiedade esse novo projeto. Maíra, eu quero te agradecer muito, viu? Te agradecer muito por compartilhar tudo isso com a gente, por contar a sua história, um pouquinho da sua história, nem que seja assim, um pouquinho do que você passou, um pouquinho das suas lutas, um pouquinho daquilo que você entrega também para quem te acompanha sempre nas redes sociais, sempre também em filmes, né? Maíra Azevedo está em filmes, está em desenho. Eu ia falar sobre esse desenho também, mas ainda bem que você já tratou, que é maravilhoso, né? Um desenho, inclusive, que ele é da Bahia, né? De uma produção da Bahia mesmo. Baiana, é. Baiana, exatamente, isso achei maravilhoso. E você faz ali a voz da mãe da Mi, né? Que tem 8 anos, e você adora a mãe dela. Isso é incrível, isso é muito bom, porque você vê ali a potência, né, uma criança preta, né, uma mãe preta, e aí muitas crianças vão se identificar, podem se identificar, inclusive Sim, um desenho que trata sobre questões comuns de qualquer criança, né? Então não é um sim. desenho... E ao mesmo tempo fala de uma mãe que cria essa filha sozinha, sabe? Dora não tem marido, Dora cria filha sozinha, então você já está falando ali dessa força dessa mulher que acumula função. Tem episódios que mostra a Dora tentando conciliar ela trabalhar, cuidar da casa e cuidar da filha. E isso acontece com a maioria das mulheres, sabe? A gente sabe que nesse 8 de março vai ter várias mulheres que vão estar celebrando o 8 de março, trabalhando, tendo que cuidar dos filhos e ainda tentar encontrar um tempo para poder se celebrar, porque a gente também precisa ter esse tempo de se celebrar, de se aplaudir, de se comemorar, sabe? Então, assim, Dora é essa mulher aí, que tem que se virar nos 30, no 40, no 50, no 60, nos 120, como eu falei lá no vídeo. É isso mesmo. E Dora é sim, tem muitas Doras por aí. Na verdade, acho que a grande parte da população brasileira são de Doras, né? São de Doras com filhas e filhos como a Mi. Então, é sim essa representatividade, porque não somos maioria, já falei aqui não somos minoria, na verdade, já falei muitas vezes aqui no Sim. Pretoteca, nós somos maioria. E é muito importante, muito relevante ver realmente produções assim, também para as nossas crianças, mostrando já isso, né? A nossa cara lá, cara de Maíra Azevedo, né? Que é basicamente muito você, aquela mãe também. Você se vê naquela mãe? Acredito Sim, que sim, sim. né? Com certeza, não, eu dei o meu tempero e eu falei isso, assim, eu quero ser a mãe que eu sou. E é muito engraçado que quando eu gravei a primeira temporada de Ami, eu não tinha ainda minha filha. Olha só. Então, assim, eu fiz Dora, a primeira temporada, como a mãe de Aladê, do meu primeiro filho, né? Que eu sempre fui, por muito tempo só era eu e ele. Então, assim, eu tinha que ser aquela mãe que chegava do trabalho cansada, mas que ainda tinha que entrar na fantasia de brincar com ele, de lutar. Então, eu fiz Dora com esse meu molhinho, dessa mãe que cuida do filho sozinha, sabe? Que não tem um parceiro e que não está preocupada com isso, que a maior preocupação é ter o ganha-pão, é levar o de comer para dentro de casa. Então, Dora tem muito de mim. E eu aprendi muito com Dora, de que eu posso também entrar no mundo da imaginação junto com minha filha, e entrando no mundo da imaginação eu posso ser qualquer coisa. Maíra Azevedo, Sabe? te agradeço demais por falar aqui no Pretoteca, aqui na Band News FM. Um prazer imenso, uma honra imensa ter você aqui nesse Dia da Mulher, dia 8 de março, uma potência que é Maíra, como eu abri já falando, Maíra que é uma potência nas redes sociais, uma potência de mulher, de mãe, de atriz, e a gente quer ver muito mais vezes você em todos os lugares mesmo, porque é o seu lugar de direito, é o nosso lugar de direito, e é muito bom ter uma potência dessa como você, pra gente se inspirar todos os dias também. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Poxa, muito obrigada, eu que agradeço. E é muito bacana. Vou falar de uma coisa que é super importante. Ter uma mulher preta
falando do Dia da Mulher, e a gente precisa estar o tempo todo se reafirmando nesse lugar também. Eu também sou uma mulher. Eu também sou uma mulher. E que a gente possa ser vista dessa forma e ser celebrada dessa forma, sabe? Que não esqueçam quem nós somos, sabe? É isso. Obrigada demais, obrigada demais. Desejo tudo de maravilhoso na sua vida, que já é Oh, você muito também, iluminada. querida. Desejo tudo de bom para você. Brigadão, viu? Um prazer imenso. Obrigada, meu amor. Um grande abraço. Muito obrigada também a você que acompanhou o Pretoteca até aqui. Um prazer imenso, mais uma vez, estar conversando com vocês nesse podcast. E fique ligado sempre nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, também no nosso Spotify, porque toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Pretoteca. Eu, Larissa Alves, estou sempre com você. Me despeço agora. Obrigada pela companhia. Um ótimo Dia das Mulheres para todas que estão nos acompanhando também. Beijo.